Foi. E agora, tá ok, pessoal? Tá. Certinho. Tá aparecendo aí para gravar? Sim. Ótimo. Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar hoje na nossa aula com tipologias textuais, tá? O primeiro conteúdo do nosso material 2, do nosso livro 2, são as sequências discursivas, tá? São as tipologias textuais que fazem parte do nosso cotidiano, tá? Então, para a gente iniciar, eu trouxe para vocês aqui o conceito de texto e sociedade, para a gente introduzir melhor essa ideia do que realmente vem a ser um texto, de como um texto ele está presente no nosso cotidiano, tá bom? Então, texto, pessoal, nós sabemos que é toda e qualquer mensagem completa, com sentido completo, capaz de transmitir uma informação, não é? E em nossa sociedade, nós lidamos o tempo todo com textos. No nosso cotidiano, eles circulam nos mais diferentes contextos e aparecem de diversas formas nos mais diferentes meios. Tá? Então, é isso que nós vamos ver a princípio. Chamamos de texto tudo aquilo que comunica, que possui sentido e transmite uma informação. Tá bom? Os textos podem se apresentar na forma verbal, que nós já estudamos, que são aqueles textos onde predominam a palavra, não é? O texto ele pode ser escrito ou falado, como também existe a forma não verbal, que é o texto em que predominam as imagens, os gestos, os sons. E ele também pode ser misto, que é quando há o predomínio das duas formas de linguagem, a verbal e a não verbal. Por exemplo, as histórias em quadrinhos, as tirinhas, são exemplos de gêneros textuais que pertencem, né, à forma mista de texto, porque tanto apresentam palavras como apresentam imagens, tá bom? E eles são agrupados, todos esses textos que circulam no nosso cotidiano, eles são agrupados de duas formas distintas, em gêneros e tipologias. Então, nós vamos conhecer hoje as principais tipologias textuais, porque os gêneros, eles são infinitos. Eu gostaria que vocês se atentassem para isso, tá? Os gêneros textuais, eles são infinitos. Existem uma infinidade de textos. E quando a gente fala em gênero, nós estamos falando nos textos materializados que são encontrados em nosso cotidiano. Eles apresentam características próprias, estruturas próprias, tá? Características sociocomunicativas definidas pelo seu estilo, pela sua função, pela sua composição, pelo conteúdo e pelo canal. Esse canal aqui, ele está no sentido de ser o suporte onde esses textos são colocados, tá bom? Televisão, revista, rádio, internet. Então, vamos ver aqui que existem também alguns suportes diversificados onde esses textos eles são colocados. Temos aqui o campo da comunicação jornalística, onde, por exemplo, gêneros textuais como notícias, charges, reportagens, gráficos são colocados, são disponibilizados nesse meio jornalístico, tá bom? Então, esses gêneros aqui são típicos da comunicação jornalística, tá legal? Como também nós temos alguns textos, alguns gêneros textuais que são próprios do universo da comunicação pessoal, do campo da comunicação pessoal. Como os exemplos que vocês podem ver aí, cartas, convites, bilhetes, são os gêneros textuais mais pessoais, que fazem parte desse universo de interação, de comunicação mais pessoal, tá bom? Temos também
os gêneros publicitários, como, por exemplo, propaganda, os anúncios classificados, os cartazes que fazem parte desse universo aí dos gêneros publicitários, tá bom? Assim como também nós temos os gêneros textuais que fazem parte do campo da comunicação virtual. Entre eles, o bate-papo do WhatsApp, no Facebook, o Messenger, não é? Orkut não é mais uma coisa tão atual quanto o Facebook, quanto o WhatsApp. MSN não é nem da geração de vocês mais, o MSN. Eu ainda alcancei essa época, não que eu seja velho, né? Mas é que eu comecei a navegar na internet bem novinho. Então, alguns gêneros textuais que fazem parte dessa comunicação virtual, né? Eles ainda são muito presentes no nosso dia a dia, como o e-mail, tá? O blog, o chat, o bate-papo, são textos, né? Onde a linguagem, a gente sabe que ela permite uma flexibilidade na escrita, como, por exemplo, as abreviações, não é? A despreocupação em relação às regras gramaticais, permitindo aí o uso de gírias, o uso de coloquialismos, de expressões típicas da nossa oralidade registradas na escrita, tá? A linguagem padrão, dependendo do gênero e dependendo do público com o qual você está conversando, por exemplo, se for um colega, se for uma pessoa mais próxima, muitas vezes você não se preocupa com aquela escrita mais bem elaborada, não é? Com aquela escrita seguindo as regras gramaticais, com aquela escrita preocupada com a norma padrão da língua portuguesa, tá bom? Mas, por exemplo, eu vou mandar um e-mail para um advogado, eu vou mandar um e-mail para uma autoridade, eu vou me preocupar, sim, em manter um nível de escrita onde predomine a linguagem padrão, não é? A norma padrão, a norma culta. Bom? Então, são alguns gêneros textuais que existem em diversos campos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui agora os 5 principais, existem outros, tá bom? Esses números aqui são limitados de tipologias textuais. Tipologias textuais, tipos de textos, sequências discursivas querem dizer a mesma coisa. No nosso livro 2, no nosso material, o título vem como sequências discursivas, mas tudo isso se refere a tipologias textuais ou a tipos de texto. Os 5 principais que nós vamos estudar são narrativo, descritivo, dissertativo, e aí esse dissertativo ele pode ser argumentativo, que é o tipo de texto que a redação do Enem exige para que a gente escreva, e também pode ser expositivo, tá bom? Temos o texto injuntivo e também temos o texto conversacional, tá legal? Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum questionamento? Falem agora ou calem-se até daqui a pouco, quando eu abrir um novo espaço para vocês se pronunciarem. Alguma dúvida, algum questionamento? Posso seguir adiante? Pode. Posso? Pode seguir, professor. Ok. Então, o primeiro tipo de texto, pessoal, que nós vamos estudar, a primeira tipologia textual é a narrativa, a narração. Quem pode ler para mim as 3 principais características, os 3 principais tópicos da tipologia narrativa? Quem lê para mim aí? Quem vai ser o leitor da nossa aula junina? Do nosso arraiá virtual, em casa? Vou ter que escolher.
Deixa eu ver aqui. Eu leio, professor. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Eu quem? Maitê, Vai lá, Maitê. relata uma história real ou fictícia. Personagem atua em um tempo e um espaço. A narração é feita por um narrador. Isso. Então, pessoal, o que é narrar? Narrar é contar uma história, é contar um fato. Esse fato, ele tanto pode ser verdadeiro, como pode ser imaginário, real ou fictício, tá? Toda narrativa, toda narração, ela tem um narrador, ela tem personagens, ela tem um enredo, ela tem que ter um ambiente, tá? Ela tem que ter um espaço, não é? O ambiente é o espaço. Ela tem que ter um tempo em que essa história se passa, tá bom? São os chamados elementos da narrativa, tá legal? Esse narrador, quem lembra quais são os tipos de narrador existentes em uma narração? Quem lembra? Narrador personagem e narrador observador. Isso. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que narra e participa ao mesmo tempo da história, tá? Temos o narrador observador, que é aquele que apenas narra os fatos, e ainda temos o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que narra os fatos, dando ao leitor, dando ao ouvinte características psicológicas dos personagens. É como se ele conhecesse de perto, como se ele conhecesse a fundo os personagens que estão envolvidos naquela trama, naquele enredo, tá bom? Dando características físicas, psicológicas, sentimentos, comportamentos dos personagens, tá legal? Eu tenho aqui o exemplo de uma fábula, A Cigarra e a Formiga. Com certeza você já deve ter ouvido essa narrativa da fábula, né, de Esopo, cujos personagens são a cigarra e a formiga, que conta a história de uma cigarra que passou o verão todo cantando, enquanto a formiga trabalhava, juntava comida para quando o inverno chegasse, ter sua alimentação garantida. Chegou o inverno, a formiga tinha um lugar para se proteger do frio, tinha comida suficiente para passar o inverno, e a cigarra que passou o inverno, aliás, que passou o verão todo cantando, não tinha nada para comer, foi bater a porta da formiga para pedir abrigo e comida. E a formiga perguntou: "O que você fez durante todo o verão?" A cigarra respondeu: "Eu cantei." Aí ela completou: "Então agora dance", né? Então é uma das versões. Toda fábula tem uma moral, e a dessa é que temos que trabalhar para nos livrarmos, né, do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Existe uma outra versão desta fábula que conta o contrário, que a formiga ela abriga a cigarra porque a cantoria da cigarra fez com que o trabalho pesado da formiga durante todo o verão se tornasse mais leve. Então, como a cigarra cantou para a formiga enquanto ela trabalhava, para tornar o trabalho mais ameno, mais leve, a formiga vai e retribui a gentileza da cantoria da cigarra, dando a ela abrigo. Então, existem várias versões para esta e para tantas outras fábulas. Então, fábulas, contos, né, romances, novelas fazem parte da tipologia narrativa. Tá bom, pessoal? Outra tipologia textual existente é a descrição. Quem pode ler para mim aqui as principais características da sequência discursiva descritiva? Quem lê para mim? Eu quem? Eu. Eu quem? João Vitor. Vamos lá, fique à vontade. Pode começar, pode? Pode começar. Não tá bom.
envolve a descrição de algo, transmite para o leitor as impressões e as qualidades de algo, capta as impressões, são aspectos importantes, as características físicas e ou psicológicas do que se pretende Muito analisar. bem. Então, a descrição, pessoal, é aquele texto onde a gente descreve algo ou alguém ou alguma coisa, tá bom? Pode ser um objeto, um animal, um ambiente, tá? A classe gramatical predominante são os adjetivos, que são as palavras que dão qualidades, não é? Aos substantivos, que dão características aos substantivos, tá bom? Então, nesse tipo de texto, a gente capta as impressões, que podem ser impressões, não é? Subjetivas ou mais objetivas. A descrição, ela tanto pode ser objetiva ou subjetiva. Quando é que ela é objetiva? Quando ela descreve aquilo que é visível aos olhos de todos. Tá? Exemplo. A bonita cidade é pequena e pacata. Lá todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas, uma escola muito boa, uma igreja lindíssima, uma praça muito florida. Então, olha só, se você passa por uma cidade, você não conhece esta cidade, mas você passa por ela e você tem essa impressão de que ela é florida, né? De que é uma cidade com lojas coloridas, com casas coloridas, por exemplo, como Areia. Essa imagem aqui é da cidade de Areia. Quem já passou por Areia, quem já conheceu Areia, percebe, né? Os modelos de casas, né? Bem coloridas, a cidade bem florida. Então, é uma descrição que você pode fazer de forma mais objetiva. Uma descrição mais subjetiva seria em relação à cidade ser mais pacata, menos movimentada ou mais agitada. Isso você só pode descrever se você conhecer melhor a cidade. Uma As primeira casas lá são tudo visão... igual, né? Oi? As casas lá são tudo parecidas, né? É uma visão mais detalhada, tá bom? Então, isso é uma descrição mais subjetiva. Por exemplo, se eu for descrever o comportamento de alguém, de um aluno, eu tenho que conhecê-lo melhor para eu poder descrever de forma mais subjetiva. É comportado, é educado, é gentil ou não, é agitado, né? Tumultua a aula, é tagarelo, não para de falar. Então, isso são descrições que você precisa conhecer aquilo que você está descrevendo para ser uma descrição mais objetiva. Tá bom? Predominam os adjetivos, não esqueçam. Nessa tipologia textual, a classe gramatical predominante são os adjetivos. Temos a dissertação. Tá legal, pessoal? A dissertação é um texto argumentativo e de opinião. Expõe uma opinião sobre um determinado assunto. Toda dissertação, ela parte de um tema. Ela tem que ter um assunto, tá bom? Sobre o qual vai se falar alguma coisa. Apresenta uma argumentação lógica, coerente e coesa. E a sua estrutura, ela se dá por meio de introdução, desenvolvimento e conclusão. Legal? E ela pode ser dissertação expositiva, como pode ser dissertação argumentativa. Quem pode fazer a leitura para mim desse slide? Quem pode ler para mim? Vou ter que escolher. Deixa eu ver aqui. Maiara, pode ser você? Oi, pode. Para ler o quê? Cadê? Os tipos de dissertação, expositiva e argumentativa. Dissertação expositiva é aquela que apresenta um saber já constituído ou um ser teórico. Apresenta informações sobre o assunto, expõe, reflete, explica e avalia as ideias de modo objetivo. Exemplos.
aulas, resumos, textos científicos, textos Enciclopédia. e jornais. Então, pessoal, a dissertação expositiva ela apenas trata do assunto, sem o objetivo de convencer o leitor, de persuadir o leitor, diferentemente da argumentativa. Leia agora para mim, por favor, as características da dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa é um texto dissertativo argumentativo que faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. O texto, além de explicar, também persuade o interlocutor, objetivando convencer o diálogo. Exemplos: monografias, dissertação, tese, críticas, artigos de opinião, redação do Enem, etc. Certo. Monografia, pessoal. Cuidado para não confundir com mamografia, tá? Com o exame de mama. Monografia é o trabalho de conclusão de curso, é o TCC, que todo estudante de uma graduação de uma universidade faz e apresenta, defende o seu trabalho para uma banca de professores para poder concluir o seu curso, tá bom? Dissertação é do mestrado, tese é do doutorado, tá bom? Então, são alguns exemplos de textos, de gêneros textuais que fazem parte da tipologia dissertativa argumentativa. Destaco aqui a redação do Enem, né? Que já é uma modalidade que vocês conhecem, já é um gênero textual que vocês praticam, né? A redação do Enem dentro dessa tipologia dissertativa argumentativa, porque o intuito não é apenas expor o tema. Você tem que defender, tem que apresentar argumentos, tem que apresentar dados, estratégias que deem ao seu leitor aquela ideia de que você realmente domina o conteúdo, tá bom? Domina o assunto. Temos também, pessoal, a tipologia injuntiva. Também pode ser chamada de instrucional. O próprio nome instrucional já diz. É aquele tipo de texto que está pautado na instrução, na explicação de como você realizar uma ação. É um método para a concretização de uma atividade, de uma ação. Indica o procedimento para realizar algo. Instrui e explica. Incita a ação dos destinatários. Exemplos desses tipos de texto nós temos as receitas culinárias, como eu coloquei aqui, não é? Pão de queijo. Quem quiser fazer a receita e mandar aqui para Guarabira, para eu comer com café nesse São João, já agradeço, desde já, tá bom? Manuais de instruções, quando você compra um celular, quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra um móvel que precisa ser montado, ele sempre vem com um manual de instrução, né? Bula de remédio, são exemplos de textos, de gêneros textuais, que fazem parte da tipologia injuntiva, também conhecida como instrucional. Tá legal? E, por último, e não menos importante, nós temos aí a tipologia conversacional. Tá legal, pessoal? A tipologia conversacional é aquela onde há o predomínio do diálogo, da conversa. Necessita, no mínimo, de 2 interlocutores, tá? Aquele que fala e aquele com quem se fala. O locutor e o interlocutor, tá bom? Criando uma espécie de texto construído à base da integração de turnos, de falas, tá? Eu falo, você responde. Então, são exemplos de gêneros textuais pertencentes à tipologia conversacional. Conversa telefônica, né? Por ligação, por videochamada, WhatsApp, o bate-papo, o chat, uma entrevista de emprego, por exemplo, o debate, onde existem aí vários, né, interlocutores participando de um debate. Então, são exemplos de gêneros textuais que fazem parte da tipologia conversacional. Eu até dei o exemplo aqui, de uma conversa de WhatsApp, onde, né, 2 pessoas aqui conversam. O contato está salvo como amor. Vamos ver se é amor mesmo. Aí diz assim, sempre penso em te ligar.
mas sempre uma voz não me deixa fazer isso. Aí a outra pessoa, hã? Eu sempre penso em te ligar, mas uma voz nunca deixa. Aí a outra pessoa pergunta, e por que não liga? Que voz é essa? Aí a outra pessoa responde, é a voz da operadora, dizendo que seu saldo é insuficiente, né? Nunca tem crédito para ligar. Olha só. Que desculpa esfarrapada. Que para ligar pelo WhatsApp nem precisa, né? Nem precisa de crédito. Só tem internet. Olha a desculpa aí. Então, é um exemplo, né, de uma conversa de WhatsApp que faz parte da tipologia conversacional. Tá legal, pessoal? Hora da atividade. Eu vou disponibilizar para vocês depois uma atividade para vocês passarem o São João aí lembrando de mim. Tá legal? O nosso material que nós vamos começar a usar propriamente dito, né, na próxima semana, na próxima aula, ele vai trazer alguns exercícios voltados para sequências discursivas, para tipologias de texto. Nós vamos poder estudar detalhadamente cada uma dessas tipologias: narrativa, descritiva, dissertativa, injuntiva, conversacional, com alguns exercícios que nós vamos fazer depois. Tá bom, pessoal? Vou destinar agora esse espaçozinho da nossa aula para que vocês possam fazer aí alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento a respeito aí das tipologias textuais. Alguma dúvida? Não, a aula foi top, amei. Foi top. Vamos fazer aqui um print, né, para a gente colocar lá no grupo, nosso arraial virtual. Quem foi que disse que não teve São João no Máximo? Olha aí, tá vendo? Ó? Festa junina, fica em casa, Colégio Máximo Bananeiras. Uma aula aí, ó, para já se preparar para o São João, que já é na próxima semana, né? Terça, quarta. É uma pena que não vai poder ser presencial o nosso São João, mas não tem problema não. Ano que vem a gente tá em Bananeiras, arrastando o pé no São João tradicional aí de Bananeiras, não é? Vai Enquanto ter que ser isso, em dobro ano que vem. também acho, tem que ser junho e julho, todinho, para compensar este ano. Concordam? Demais. Ok. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Na próxima aula a gente retoma a essas tipologias textuais, a esses tipos de textos, já usando o nosso material. Tá legal?